Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Satanás nos impediu. 1 Tessalonicenses 2:18. Paulo, Silas e Timóteo tinham um grande desejo de visitar a igreja em Tessalônica, mas não puderam fazê-lo por uma razão singular anunciada no texto, ou seja, Satanás nos impediu. Não foi por falta de vontade, pois eles tinham um grande apego aos irmãos tessalonicenses e ansiavam vê-los novamente. Eles disseram dos tessalonicenses: damos sempre graças a Deus por todos vós, lembrando-nos de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa paciência de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sua vontade foi sobrepujada em relação à visita à igreja juntos, mas ansiosos pelo bem-estar dela, enviaram Timóteo sozinho para ministrar por algum tempo no meio dela. Não foi por falta de vontade que foram impedidos, mas sim por falta de poder. Eles não foram impedidos pela providência especial de Deus. Descobrimos em certas ocasiões que Paulo não pôde ir exatamente onde seu coração o teria levado. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas seu caminho foi direcionado para Troas, para que pudessem pregar nas riquezas insondáveis de Cristo na Europa. No entanto, eles não puderam rastrear sua ausência em Tessalônica para qualquer intervenção divina. Parecia-lhes que isso procedia do grande adversário. Satanás os impediu. É claro que dentro da vontade soberana de Deus. Como Satanás fez isso, seria inútil afirmar dogmaticamente, mas podemos formar uma conjectura razoável. Encontro na margem da minha Bíblia do púlpito de Baxter esta nota, que pode ser provavelmente correta. Satanás impediu Paulo, levantando tal tempestade de perseguição contra ele em Bereia e outros lugares, que foi considerado prudente adiar sua visita até que a tempestade diminuísse um pouco. No entanto, mal posso permitir que este tenha sido o único obstáculo, pois Paulo era muito corajoso e, tendo um forte desejo de visitar Tessalônica, nenhum medo de oposição o teria mantido afastado. Ele não evitou a parte mais quente da batalha, mas como um verdadeiro campeão valente, gostava mais de ser encontrado no meio de seus inimigos. Possivelmente, o antagonismo dos vários filósofos que ele encontrou em Atenas e as heresias em Corinto, das quais parece que esta epístola foi escrita, podem ter exigido sua presença na cena de ação. Ele sentia que não podia deixar igrejas lutando com seus inimigos. Ele teve que lutar contra os lobos pesados e desmascarar os malfeitores que vestiam a roupa de anjos de luz. Satanás havia movido os inimigos da verdade para uma oposição diligente e assim o apóstolo e seus companheiros foram impedidos de ir a Tessalônica. Ou pode ser que Satanás tenha excitado dissensões e discórdias nas igrejas que Paulo estava visitando e, portanto, ele foi obrigado a parar primeiro em um e depois em outro para resolver suas diferenças, trazer à tona o peso da sua própria influência espiritual sobre as várias seções divididas da igreja para restaurá-las à unidade. Seja perseguição, heresia filosófica ou divisões na igreja, não podemos dizer com certeza, mas Satanás foi certamente o principal instigador. Você talvez se pergunte por que o diabo se importaria tanto com Paulo e seu paradeiro. Por que ele teria tanto interesse em impedir que esses 3 homens chegassem a essa igreja específica? Isso nos leva a observar quão importante é a ação dos ministros cristãos. Aqui está o mestre de todo o mal, o príncipe do poder do ar,
observando atentamente a jornada de 3 homens humildes e aparentemente mais preocupado com seus movimentos do que com as ações de Nero ou Tibérios. Esses humildes arautos da misericórdia eram seus inimigos mais temidos. Eles pregavam aquele nome que faz o inferno tremer. Eles declaravam aquela justiça contra a qual o ódio satânico sempre se manifesta com todo o seu poder. Com um olhar malicioso, o arqui-inimigo observava seu caminho diário e, com mãos astutas, os impedia em todos os pontos. Parece-nos que Satanás desejava manter esses homens apostólicos longe da igreja de Tessalônica, porque a igreja era jovem e fraca, e ele pensava que se não fosse fomentada e ajudada pela pregação e presença de Paulo, ainda poderia matar o jovem infante. Além disso, ele sempre teve um forte ódio pela pregação do evangelho e possivelmente não houve nenhuma declaração pública da verdade em Tessalônica desde que Paulo partira. E ele tinha medo de que as brasas da verdade do evangelho fossem novamente jogadas entre as massas e uma graciosa conflagração pudesse ocorrer. Além disso, Satanás sempre odeia a comunhão cristã. É sua política manter os cristãos separados. Tudo o que pode dividir os santos uns dos outros, ele se deleita. Ele atribui muito mais importância à comunhão divina do que nós. Desde que a união é força, ele faz o seu melhor para promover a separação. E assim, ele manteria Paulo afastado desses irmãos que poderiam ter alegrado seu coração e cujos corações ele poderia ter confortado. Ele iria impedir sua comunhão fraternal para que eles pudessem perder a força que sempre fluiu da comunhão cristã e da simpatia cristã. Esta não é a única ocasião em que Satanás impediu homens bons. Na verdade, essa tem sido sua prática em todas as épocas, e selecionamos este incidente em particular para que alguns que são impedidos por Satanás possam encontrar conforto nele e que possamos ter uma oportunidade, se o Espírito de Deus nos permitir, de dizer uma palavra boa e contundente para aqueles que consideram estranho que essa aprovação ardente tenha acontecido com eles. Tem sido a prática de Satanás desde antiquíssimos tempos impedir, onde quer que possa, a obra de Deus. Satanás nos impediu. É o testemunho que todos os santos no céu darão contra o arqui-inimigo. Este é o testemunho de todos os que escreveram uma linha santa na página histórica ou gravaram um nome consagrado na rocha da imortalidade. Satanás nos impediu. Nas Escrituras Sagradas, encontramos Satanás interferindo para impedir a completude do caráter pessoal de santos individuais. O homem de Uz era perfeito e reto diante de Deus, e aparentemente perseveraria em produzir um quadro acabado do que o crente em Deus deveria ser. De fato, ele havia sido capaz de viver de tal maneira que o arqui-inimigo não pôde encontrar falha em suas ações, e só se atreveu a imputar-lhe motivos errados. Ele havia considerado Jó e não conseguiu encontrar nenhum mal nele, mas então insinuou: não cercaste tu de Sebe tanto ele como a sua casa e a tudo quanto tem? Satanás procurou transformar a bênção de vida que Deus deu a Jó em maldição e por isso o afligiu severamente. Satanás procurou transformar a bênção de vida que Deus deu a Jó em maldição, e por isso o afligiu severamente. Ele o despojou de toda a sua substância. Os mensageiros maus pisavam uns nos calcanhares dos outros, e suas notícias de aflição só cessaram quando seus bens foram todos destruídos e seus filhos todos pereceram. O pobre pai aflito foi então ferido em seus ossos e em sua carne, até que se viu obrigado a sentar-se sobre um monte de cinzas e se raspar com uma telha quebrada. Mesmo assim, a imagem não tinha nenhuma mancha de pecado. O pincel era segurado com mão firme pelo paciente. E, portanto, Satanás fez outra tentativa para impedir que ele mantivesse seu caráter santo. Ele incitou sua esposa a dizer: por que estás tu ainda retendo a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Isso foi um grande e grave obstáculo para a conclusão da carreira maravilhosa de Jó. Mas glória seja dada a Deus, o homem de paciência,
não só venceu Satanás, mas o fez degrau para uma altura ainda maior de virtude ilustre. Pois você conhece a paciência de Jó, e não teria conhecido se Satanás não a tivesse iluminado com o brilho das chamas da aflição ardente. Se o vaso não tivesse sido queimado no forno, as cores brilhantes não teriam sido tão fixas e duradouras. A provação pela qual Jó passou trouxe à tona o brilho de sua resistência incomparável em submissão e resignação a Deus. Agora, assim como o inimigo do passado emboscou e cercou o patriarca para impedir sua perseverança no belo caminho da excelência, assim também fará conosco. Você pode estar se parabenizando esta manhã. Até agora tenho sido consistente. Ninguém pode desafiar minha integridade. Cuidado com a arrogância, pois sua virtude ainda será testada. Satanás dirigirá suas armas contra aquela virtude pela qual você é mais famoso. Se até agora você tem sido um firme crente, sua fé em breve será atacada. Se até agora você tem sido manso como Moisés, espere ser tentado e falar imprudentemente com seus lábios. Os pássaros vão bicar seus frutos mais maduros, e o javali selvagem vai atacar suas vinhas mais escolhidas. Se tivéssemos entre nós mais eminência de piedade, mais generosidade de caráter, mais fidelidade de comportamento. Em todos esses aspectos, não duvido que muitos tenham começado com as mais altas metas e intenções, mas ai de nós, quantas vezes tiveram que clamar: Satanás nos impediu. Este não é o único negócio do inimigo, pois ele está muito empenhado em tentar impedir a emancipação dos redimidos do Senhor. Você conhece a história memorável de Moisés, quando os filhos de Israel estavam em cativeiro no Egito. O servo de Deus ficou diante do opressor altivo deles com sua vara na mão, e em nome de Jeová declarou: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Foi requerido um sinal. A vara foi jogada no chão e se transformou em uma serpente. Neste ponto, Satanás impediu. Janes e Jambres resistiram a Moisés. Lemos que os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos. Seja por artes diabólicas ou por truques de mão, não precisamos agora indagar. Em ambos os casos, eles prestaram serviço ao diabo e o fizeram bem, pois o coração de Faraó ficou endurecido quando viu que os magos realizaram, aparentemente, os mesmos milagres que Moisés. Irmãos, tomem isso como um tipo dos impedimentos de Satanás à palavra do Senhor. Os servos de Cristo saíram para pregar o Evangelho, e seu ministério foi acompanhado por sinais e maravilhas. Meu reino está abalado, disse o príncipe do mal. Eu tenho que me mexer. Imediatamente ele enviou mágicos para trabalhar sinais e maravilhas mentirosos, sem número. Milagres apócrifos eram e são tão abundantes quanto os sapos do Egito. Se os apóstolos pregaram o sacrifício de Cristo, os apóstolos do diabo pregaram o sacrifício da missa. Se os santos exaltaram a cruz, os servos do diabo exaltaram o crucifixo. Se os ministros de Deus falaram de Jesus como o único cabeça infalível da igreja, os servidores do diabo proclamaram o falso padre de Roma como estando no mesmo lugar. O romanismo, por exemplo, é uma imitação muito engenhosa do Evangelho. São os mágicos, fazendo assim como no Egito seus encantamentos. Se você estudar bem o espírito e o gênio do grande anticristo, verá que seu grande poder reside em ser uma falsificação extremamente inteligente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Até onde o brilho pode falsificar o ouro, e a pasta pode simular a pedra preciosa, e a luz de vela pode rivalizar o sol em sua glória, e uma gota no balde pode imitar o mar em sua força, ele copiou a grande obra-prima de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E até hoje, quando os servos de Deus espalham o ouro puro da verdade, seus piores inimigos são aqueles que emitem moedas falsas, nas quais eles têm fraudulentamente estampado a imagem e inscrição do Rei dos Reis. Olhe para a Reforma, para os reformadores. Todos eles pregaram o sola Scriptura, o sola gratia, o solus Christus, o sola fide e o soli Deo gloria. Pregaram, todos eles, as grandes doutrinas da graça, a salvação soberana de Deus.
Mas logo líderes dentro da igreja começaram, como fazem até hoje, a pregar um evangelho centrado no homem, onde o homem e seu suposto livre-arbítrio é soberano e não Deus, onde a vontade do homem morto em delitos e pecados decide tudo finalmente, e não a vontade de Deus. E quantos líderes e igrejas ditas evangélicas pregam um evangelho distorcido assim? Muitas, se não a maioria. O que isso tem a ver com os reformadores e as grandes doutrinas da salvação? Nada. São os mágicos do Egito e suas falsificações. É o diabo tentando impedir a pregação do evangelho da graça de Deus, como fez aqui com Paulo. Você tem outro caso mais adiante na história, e toda a história do Antigo Testamento é típica do que está acontecendo ao nosso redor agora. Deus estava prestes a dar um sistema de instrução maravilhoso para Israel e para a raça humana, por meio de tipos e cerimônias no deserto. Arão e seus filhos foram escolhidos para representar o grande sumo sacerdote da nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo. Em cada vestimenta que eles usavam havia um significado simbólico. Cada vaso daquele santuário em que ministravam ensinava uma lição. Cada ato de adoração, quer fosse a aspersão do sangue ou a queima de incenso, foi feito para ensinar verdades preciosas e importantes aos filhos dos homens. Que rolo nobre foi aquele volume do livro que foi desdobrado no deserto ao pé do Sinai. Como Deus se declarou e a glória do Messias vindouro nas pessoas de Arão e seus filhos. E então, com isso Satanás interferiu. Moisés e Arão poderiam dizer: Satanás nos impediu. Coré, Datã e Abirão arrogaram-se arrogantemente o direito ao sacerdócio. E em certo dia, eles se apresentaram com turíbulos de bronze em suas mãos, intrometendo-se impertinentemente no cargo que o Senhor havia atribuído a Arão e seus filhos. A terra se abriu e os engoliu vivos. Verdadeira profecia do que será daqueles que se intrometem no cargo do sacerdócio, onde apenas Jesus Cristo pode estar. Você pode ver o paralelo neste dia. Cristo Jesus é o único sacerdote que oferece sacrifício de sangue. E ele não traz mais esse sacrifício, porque tendo oferecido uma vez por todas, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são separados. Este homem, depois de ter oferecido um sacrifício pelos pecados para sempre, sentou-se à mão direita de Deus. Paulo, com a força mais forte da lógica, prova que Cristo não oferece um sacrifício contínuo, mas que, tendo oferecido de uma vez por todas, seu trabalho está terminado e ele se senta à mão direita do Pai. Agora, essa doutrina de uma expiação acabada e um sacrifício completo parecia provável de invadir o mundo. Era tal uma revelação graciosa de mente divina que Satanás não podia olhar para ela sem desejar impedi-la. E assim, veja você em todos os lugares, e você pode ver Coré, Dotã e Abirão, nessas igrejas que são ramos do anticristo, por exemplo, a anglicana e a romana. Os homens até hoje se chamam de sacerdotes e leem orações de um livro em que a rubrica diz: então o padre deve dizer. Estes arrogam para si um sacerdócio diferente daquele que é comum a todos os santos. Alguns deles até afirmam oferecer um sacrifício diário, celebrar um sacrifício não sangrento na coisa que chamam de altar, quando o único altar que a igreja conhece é o Calvário. Altar é o lugar onde o sacrifício é oferecido, e ele foi oferecido de uma vez por todas na cruz. Não conhecemos outro altar que não seja o Calvário. Eles afirmam ter o poder de perdoar pecados, dizendo a pessoas doentes e moribundas: por autoridade confiada a mim, te absolvo de todos os teus pecados. Isso na Inglaterra e isso em toda a Europa é o grande obstáculo para a propagação do Evangelho. As pretensões sacerdotais de um grupo de homens que não são sacerdotes de Deus, embora possam ser sacerdotes de Baal. Assim, os ministros de Jesus são levados a clamar: Satanás nos impede. No meio evangélico, distorções do evangelho, que não passa de humanismo disfarçado em evangelho, são abundantes também. E como o homem é central, é óbvio que ele deve completar o que Cristo fez, negando as doutrinas da graça, onde Deus opera tudo em todos. Não há um sola gratia em um evangelho distorcido assim. E os ministros de Jesus são levados a clamar:
Satanás nos impede, não negando o evangelho, mas trazendo um falso a partir da própria igreja. Tome outro exemplo do ódio satânico. Quando Josué liderou as tribos através do Jordão, elas deveriam atacar as várias cidades que Deus lhes havia dado como herança. E de Dan a Berseba, toda a terra seria delas. Depois da tomada de Jericó, o primeiro contato com os cananeus pagãos terminou em uma derrota desastrosa para os servos de Deus. Eles fugiram, está escrito, diante dos homens de Ai. Aqui novamente você ouve o clamor: Satanás nos impediu. Josué poderia ter ido de cidade em cidade, exterminando as nações como elas justamente mereciam. Mas Acã havia pego da coisa amaldiçoada e escondido em sua tenda. Portanto, nenhuma vitória poderia ser alcançada por Israel até que seu roubo e sacrilégio fossem removidos. Amados, isso é simbólico da igreja cristã. Poderíamos ir de vitória em vitória. Nossas operações de missões domésticas poderiam ser bem-sucedidas e nossas agências estrangeiras poderiam ser coroadas com triunfo se não tivéssemos Acãs no acampamento em casa. Quando as igrejas não têm conversões, é mais do que provável que hipócritas escondidos entre eles tenham afastado a bênção do Senhor. Vocês que são inconsistentes, tanto líderes como membros, que fazem da profissão do Evangelho um meio de obter riquezas. Vocês se unem ao povo de Deus, mas ao mesmo tempo cobiçam a boa vestimenta babilônica e a cunha de ouro. São aqueles que cortam os nervos da força de Sião. Vocês impedem Israel de Deus de ir para a vitória. Pouco sabemos, amados, como Satanás nos impediu de várias formas. Nós, como igreja, temos muitas razões para agradecer a Deus, mas quantos mais poderiam ter sido adicionados ao número desta igreja se não fosse pela frieza de alguns, a indiferença de outros, a inconsistência de alguns e o mundanismo de muitos mais. Satanás nos impede não apenas por oposição direta, mas enviando Acãs para o meio do nosso acampamento. Vou lhe dar mais uma imagem. Veja a construção de Jerusalém depois que ela foi destruída pelos babilônios. Quando Esdras e Neemias foram encontrados para construir, o diabo certamente agitou Sambalate e Tobias para derrubar. Nunca houve um avivamento no Evangelho sem um avivamento da antiga inimizade. Se a igreja de Deus alguma vez será construída, será em tempos turbulentos. Quando os servos de Deus estão ativos, Satanás não está sem mirmidões vigilantes que buscam neutralizar seus esforços. A história da igreja do Antigo Testamento é uma história de Satanás tentando impedir a obra do Senhor. Tenho certeza de que você concorda que tem sido o mesmo desde os dias do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava na terra, Satanás o impediu. Ele ousou atacá-lo pessoalmente, e quando isso falhou, fariseus, saduceus, herodianos e homens de todos os tipos o impediram. Quando os apóstolos começaram seu ministério, Herodes e os judeus procuraram impedi-los. E quando a perseguição não teve efeito, então todo tipo de heresia e cisma surgiu na igreja cristã. Satanás ainda os impediu. Um tempo muito curto após a ascensão do nosso Senhor, os preciosos filhos de Sião, comparáveis ao ouro fino, haviam se tornado como jarros de barro, obra das mãos do oleiro. A glória havia partido e o brilho da verdade havia desaparecido, porque pela falsa doutrina, tibieza e mundanismo, Satanás os impediu. Quando a reforma começou, se Deus levantou um Lutero, o diabo trouxe um Inácio de Loyola para impedi-lo. Aqui na Inglaterra, se Deus tinha seus Lightmer e seus Wycliffe, o diabo tinha seus Gardner e Bonner. Quando na reforma moderna, Whitefield trovejou como a voz de Deus, foram encontrados réprobos ordenados como pastores para impedi-lo, para expô-lo ao opróbrio e à vergonha. Nunca, desde a primeira hora em que a bondade entrou em conflito com o mal, deixou de ser verdade que Satanás nos impediu. De todos os pontos cardeais ao longo da linha de batalha, na vanguarda e na retaguarda, ao amanhecer e à meia-noite, Satanás nos impediu. Se trabalhamos no campo, ele procura quebrar a charrua. Se construímos as paredes, ele trabalha para derrubar as pedras.
Se quisermos servir a Deus sofrendo ou em conflito, Satanás nos impede em todos os lugares. Ele sai vencedor finalmente? Não, pois Deus decreta essas coisas para mostrar a verdadeira igreja, para mostrar ao diabo como Jó, por sua graça, vencerá. Como, ao tentar parar Paulo, o diabo só conseguiu que o poder da graça, que se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo, invadisse o mundo todo. Nisto nós descansamos, mas não sem estar vigilantes, pois Satanás, de todas as formas, procurará nos impedir. Seremos firmes como Jó, Moisés, Paulo e etc. Se formos regenerados, certamente seremos. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha
a